Olá, amigos da Caixa Orgânica. Hoje é dia 21 de setembro de 2017. É uma quinta-feira, né? Estou aqui em São Paulo para visitar o Eusébio, que é acupunturista, e ele tem há 2 anos e um mês a Caixa Orgânica. Ele comprou em agosto de 2015, né? Ele tem alguns relatos, algumas histórias aí para contar, tanto com manta, com bastão, com caixa, porque ele começou a fazer outros aparatos para testar, né? E agora ele vai dar os depoimentos dele, aí, o que ele sentiu, o que ele não sentiu com a caixa orgânica, o que mudou a vida dele. Tem uma história interessante com a mãe, e é isso. Eusébio. Bom, a experiência que eu tive com a caixa foi bastante positiva. Teve vários episódios nesse tempo, né, que eu tive ela. A gente oferecia para os pacientes que vinham fazer qualquer outro tipo de tratamento aqui na clínica, e a gente teve vários resultados positivos. A minha esposa fez durante toda a gestação, minha filha faz até hoje, está com 4 meses. E, bom, no caso que ele estava citando, o caso da minha mãe, foi a questão que ela estava perdendo a visão, chegou a ficar com 20% da visão, e por conta dela utilizar o marca-passo, não podia fazer uso da caixa por conta do campo magnético. A gente tinha medo de que o equipamento que ela utilizava parasse por conta do campo magnético que a caixa provocava. E então eu comecei a colocar garrafas de água e dar água para ela tomar, e ela começou por conta própria a pingar essa água nos olhos. E, bom, isso foi ao longo de bastante tempo. Ela hoje recuperou a visão. Teve o fator de que ela também usava algumas medicações que foram diminuídas, outras alteradas, mas a questão é que ela estava com a visão quase perdendo, e não tinha a possibilidade de operar justamente por conta da parte cardíaca dela. Ninguém queria se atrever a submeter ela a uma cirurgia oftalmológica, então eu optei pelas ferramentas que eu tinha. Até desenvolvi uma manta para ela utilizar, e não precisar entrar na caixa, e eu colocava água que ficava de um dia para o outro e dava para ela beber a água que continha a energia orgânica dentro da água, mas ela não participava desse campo magnético, que era o que possivelmente iria Para o marca-passo. para o marca-passo, né? Mas daí ela foi lavando o olho e foi dissolvendo o que ela tinha no olho. Hoje ela tem uns 20% de problema. Antes era 20% de visão, né? Exatamente. 80% de problema. Hoje inverteu, é isso? Inverteu, e ela hoje, claro, usa óculos, mas vê perfeitamente. Faz trabalhos manuais como crochê ou tricô, né? A coisa engraçada é que eu lembro que o Eusébio falou: quero devolver a caixa orgânica, porque eu comprei para minha mãe que está com depressão. E ela, agora que eu li que não dá para usar marca-passo, daí eu falei: cara, insiste aí, fica, você vai ter garantia, depois você me devolve, te devolvo o teu dinheiro. E aconteceu que a mãe dele melhorou, e ele falou: não quero mais devolver a caixa, e acabou comprando a segunda, não foi? É verdade, comprei a segunda, essa segunda está no estúdio de Pilates em Rio Claro, e que se chama Estúdio by Bárbara. Lá também os alunos têm essa possibilidade de desfrutar desse tratamento, e é a minha mulher que coordena lá esse pessoal, e todo mundo está bastante satisfeito. Tem pessoas que vão para fazer o tratamento mesmo em dias que não são das aulas, como aqui, em dias mesmo que a pessoa queira fazer, não seja o dia do tratamento dela ou o outro tratamento que ela faça na clínica. É só agendar e a gente recebe, e as pessoas gostam muito. Tive diversos
benefícios, relatos de dores no joelho, dores lombar, enfim, uma série de tratamentos que não quero citar o nome das pessoas, mas que a gente acompanha e, claro, junto aos tratamentos realizados aqui, muitas vezes medicamentosos que as pessoas fazem ou não, mas a gente teve só resultados positivos. Ela em si tem potencial para fazer muita coisa, mas combinada com outras terapias, que não impede que se faça outras em conjunto, né? Claro. Essa é uma coisa interessante falar, não, ou faz ela ou faz outra, não, pode fazer ela com outras terapias. Tanto é que para o câncer, ela não cura câncer. Tá, existem relatos raros de cura de câncer, mas eu já tive 3 relatos de gente que curou câncer, mas é câncer inicial. A pessoa mal descobriu o câncer, entra na caixa orgânica e começa a fazer o uso intensivo dela e acaba dissolvendo o tumor, sumindo, os exames não indicam mais. Nesse caso, curou o câncer a princípio, né? Mas o câncer em estágio avançado, metástase espalhado pelo organismo, isso aí não vai resolver. Claro. Só que vai ajudar a tirar o sofrimento da pessoa e dar mais tempo de vida para ela, que combinado com outras terapias, é isso que eu ia falar, pode trazer alguma esperança, um resultado favorável de até, de repente, uma cura, né? Claro. Então ela pode ser e deve ser usada como prevenção e também como, digamos assim, complementação, né? Terapia complementar a outras terapias, né? Você falou da tua esposa, eu fiquei meio decepcionado agora porque eu achava que as minhas nenéns que nasceram seriam as primeiras crianças orgânicas do Brasil e ele, 4 meses atrás, já tem a primeira criança orgânica. Criança orgânica, o que eu falo? Que o pai e a mãe usavam a caixa orgânica antes de engravidar, engravidaram, durante toda a gestação a mãe usou e depois agora a criança vai usar também. Então, para ver o estado da saúde da criança. Como é que está a tua criança, essa história da gravidez, a tua esposa fala alguma coisa durante a gravidez, o que ela sentia, como é que é? Não, durante a gravidez foi extremamente tranquila, a gravidez inteira, ela passou sem nenhum problema desses que a gente ouve falar que as pessoas, muitas mulheres têm e tal, né? Ela foi trabalhando normalmente até o 8º mês. O parto também foi super tranquilo, a recuperação excelente. Minha filha ela fez cesárea e ela usava a caixa orgânica depois da cesárea? Usava, já imediatamente, 5 dias depois da cesárea já estava fazendo, no segundo estava em casa, aí a cicatrização, coisa assim. Amamentava muitas vezes lá dentro. Foi uma experiência bem interessante. A criança perfeita, saudável, forte. Forte, saudável, tá linda. Bacana. Então eu sou o primeiro a ter 2 bebês no Brasil. Gêmeas, idênticas, agora tá mais difícil. Então eu, Zé e minha esposa foram os primeiros. Então a gente agora, ele vai ter, gostou da caixa, tem a caixa, tá aqui a caixa dele, vai usar durante muitos anos aí a caixa com a criança, provavelmente crescendo com o uso da caixa, vai por vontade própria também daqui a pouco começar a usar a caixa quando sentir vontade e a gente vai, daqui uns anos vão ter esses adultos aí, vamos ver como é que eles vão ser, né? Acredito que vai dar muito certo. Eusébio, tem algum outro relato assim marcante na tua experiência nesses anos, de alguma coisa que você fez? Teve. Você achava assim, só pode ter sido a caixa, ou outra terapia, outra coisa, não... Teve alguns relatos como de uma gata que eu tive que durou 20 anos e ela no final da vida foi diagnosticada com insuficiência renal, então eu comecei a dar para ela beber apenas água orgânica, essa mesma que era oferecida para minha mãe, como a gata era dela, ela dava para a gata também.
e essa gata, apesar da insuficiência renal dela, durou mais um ano, numa condição que o veterinário ficou até surpreso, falou, essa gata já não deveria mais nem estar viva, tal, né, porque nesse estágio avançado de ureia, creatinina que ela está, normalmente eles já não sobreviveriam mais, mas a minha foi se hidratando com essa água e foi indo e na verdade ela não morreu, a gente sacrificou porque ela estava já emagrecida e a gente acreditava que ela estava e a partir daquele momento entrando num sofrimento que não seria justo, e aí a veterinária indicou e a gente acabou aceitando, mas ela ainda viveu um ano dessa forma. Daí, pessoal, deixa eu falar uma coisa em relação à veterinária. Eu tenho uma veterinária na cidade onde eu moro, Itamonte, que é parceira minha em testes veterinários. Aconteceu uma situação bem engraçada, engraçada no sentido assim, marcante. A primeira vez que eu coloquei uma caixa orgânica lá, ela colocou os bichos tinham prazer em entrar na caixa, não era uma rejeição. Claro, a primeira vez não, falei besteira. Eu fiz com a tampa virada para cima, os bichos ficavam com medo. Daí eu virei a caixa e a tampa ficou para frente. Daí os bichos conseguiam ver o que estava acontecendo, daí não tiveram mais rejeição, mas só por conta da posição, não da caixa. Mas daí ela recebeu, daí a gente fez uma manta orgânica, né, uma caminha orgânica, e para os bichos. Ela recebeu naquele mesmo dia um cachorro que havia sido atropelado. E ela disse não tem condições de ir para cirurgia, porque se for para cirurgia, tão debilitado que está, tão fraco, pode ser que não resista, não sobreviva. Então vamos fazer o seguinte, vamos esperar uns 4, 5 dias, daí você traz para cirurgia. E nesse período, o que dá para fazer? Só uma anestesia para tirar a dor, né? E vamos aguardar, e daí leva essa manta e coloca o bicho ali na manta. 4, 5 dias depois, a mulher trouxe o animal para fazer a cirurgia. Ela falou, cara, não precisa mais fazer cirurgia. Ela ficou impressionada com o resultado que deu. O bicho não foi para cirurgia. E o bicho estava lá quebrado, com os órgãos tudo esmagados, né? Por conta do atropelamento. Então o bicho estava sofrendo muito e a mulher disse que o bicho gostava de ficar o dia inteiro na manta. Ficou o dia inteiro na manta todos os dias. Né? E foi uma recuperação assim que ninguém explicou o que era aquilo, né? Vai ser um milagre. Acabou não precisando de cirurgia. Eu acredito que, assim como a acupuntura, que é a minha área, o efeito que exerce sobre animais de pequeno porte e criança é infinitamente maior do que em adultos. E eu acredito que a caixa orgânica seja da mesma forma. Ela em crianças e animais de pequeno porte, o efeito dela seja muito maior e muito mais eficaz, evidente, rápido. E com a acupuntura é assim, a transmissão é muito mais rápida, mais eficiente. Por quê? A pessoa não tem razão? Não raciocina, não atrapalha? Crianças não usam muito o intelecto, animais também não têm? Seria por conta disso? Ou não, eu acredito que não. Eu acredito que seja uma questão do organismo, né? No caso da acupuntura, é utilizado os meridianos, né? E que tem vários pontos e são ativados para conseguir determinado efeito. E essa transmissão em crianças, você ativa um ponto que teoricamente você iria alcançar um resultado X em um determinado espaço de tempo, e você percebe que quando é uma criança, você alcança isso muito mais rápido. E eu já conversei com veterinários acupunturistas, e eles respondem que em animais de pequeno porte acontece da mesma forma que em crianças, por exemplo, a acupuntura. E, por exemplo, um cachorro de pequeno porte vai responder muito mais rápido que um cavalo, assim como uma criança responde melhor que um adulto na acupuntura. Eu acredito que a caixa orgânica funcione da mesma forma que a acupuntura com as pessoas e com os animais e com qualquer coisa do gênero. Bacana.
E você tem experiência tua com a caixa? O que você usa, não usa regularmente? Eu uso regularmente. O que você sente? Mudou o teu sono? Mudou as horas de sono? Mudou tua produtividade, concentração, aprendizado? Mudou o quê? Com certeza. Na questão de disposição, nem se fale, né? Porque eu trabalho aqui, a clínica, eu abro ela às 8 da manhã e o último paciente é às 22 horas que entra. Então ele sai às 23. Eu fico das 6 da manhã às 11 da noite. Então eu já tenho pouco tempo para dormir. E antigamente o horário de funcionamento dela era mais restrito justamente porque eu precisava de um tempo maior de descanso, de recuperação. E hoje eu fazendo... O funcionamento dela, o que você fala que era restrito? Da clínica. Tá. A clínica precisava funcionar um horário mais reduzido para eu poder ter um maior de descanso. E hoje em dia, fazendo regularmente a caixa, depois que todo mundo vai embora, eu ainda vai embora, o paciente sai às 11 horas da noite, eu ainda faço ela até 11h30, às vezes até meia-noite, só então eu vou embora e acordo 6 horas da manhã, durmo 5, 6 horas por noite e fico bem o dia inteiro. A questão da disposição, o sono, mesmo sendo um menor número de horas, ele é reparador. A questão de disposição durante o dia, de rendimento, produtividade, vai embora. Você está descansado, resumindo. Com certeza. Isso tem a ver, vamos voltar a um assunto que você me falou antes de gravar. A tua filha dorme 2 horas na caixa, como é que é? Exatamente. É que depois que ela mama, normalmente ela dorme, por exemplo, 2 horas e a gente percebe que coloca ela no bebê conforto, põe ela dentro da caixa, depois de determinada mamada que ela normalmente dormiria 2 horas e dentro da caixa, dali 1 hora, às vezes 40 minutos, ela já acorda e você percebe que ela está bem e ela não vai voltar a dormir, ela só vai voltar a dormir depois da outra mamada, ou seja, ela não é que ela despertou por qualquer motivo, ela já está descansada e pronto. O sono é um dos melhores remédios que existe, né, para regenerar, recuperar, restaurar a vitalidade, a energia da pessoa, a saúde e tudo. Meu exemplo, minha experiência pessoal é que eu dormia em média 9 horas por noite, quando não tinha caixa orgânica. Depois que eu tenho a caixa orgânica, eu chego a dormir 6, 5 e meia. O que eu durmo. Ou seja, eu estou dormindo, estou acordado, vamos dizer assim, dormindo 3 horas e meia menos do que eu dormia antes da caixa orgânica, e isso sem alterar qualquer coisa na produtividade. Até, vou dizer, não é exagero isso, até melhor do que antes. Antes eu dormia 9 horas e ainda a produção não era muito boa. Agora eu durmo 5 e meia, 6 horas e a produção é muito boa. E eu também faço que nem ele, o uso da caixa orgânica, eu faço ali pelas 2, 3, 4 da manhã, porque eu sou meio noturno. E quando eu vou dormir, eu uso a caixa orgânica. Existe um relato bem interessante, que é o seguinte, sobre o sono. Eu chegava cansado, no final do dia esgotado, se eu fosse tomar banho e dormir, eu dormia 7, 8, 9 horas e acordava mal ainda. Se eu fosse fazer caixa orgânica antes de dormir, 15 minutos, não sei o que, eu dormia bem, menos e acordava bem. Dormia menos e com qualidade e acordava antes e ficava produzindo o dia inteiro. Ou seja, é tão ou mais importante do que tomar banho para relaxar para dormir e fazer o uso da caixa orgânica antes de dormir. Influencia na qualidade do sono, muito, com certeza. Muito, muito. E eu ouço não só a minha experiência, mas eu percebo de relatos de pessoas que o dia que fazem diz que foi a melhor noite da semana. Pacientes que vêm se tratar e depois fazem o tratamento da caixa e depois vão embora e na semana seguinte chega e fala: o dia que eu dormi melhor foi o dia que eu vim aqui, e na noite seguinte um pouco melhor, e vai indo. Claro, se fizer uma vez por semana, talvez você não consiga ter todas as noites tão boas fazendo uma vez só, mas aquela que ela fez, com certeza, eu escuto esse relato frequentemente, que é a que ela
teve uma Genera o melhor... organismo e deixa o sono tranquilo, regenerador, recuperador. Aumenta a qualidade, né? Os três, a gente recebe muito depoimento sobre a caixa orgânica, mas os disparados em relação a todas as outras doenças ou problemas ou sintomas, vamos dizer assim, é depressão, insônia, que é o sono, e dores no corpo. Tirar dores, deixar a pessoa dormindo e tirar a depressão, energizar, dar vitalidade, dar energia, vontade de fazer as coisas, de viver, estar carregado, são os três relatos que mais bombam os benefícios que a caixa orgânica traz. Se tem algum que você chamou a atenção de algum benefício ou não, assim, diferente, fora esses, que você diz assim, isso aqui eu não esperava que a caixa orgânica fizesse. Não, esses foram os mais comuns para você também. Os mais comuns para mim também. Também é uma prática muito comum a procura de acupuntura para esse tipo de patologia, então é o que a gente acaba tendo bastante contato. E aí é como eu falei, eu normalmente associo os tratamentos, né, tudo que você puder agregar para ajudar o paciente, essa é a intenção, é a cura, o método, a ferramenta que você utiliza se torna a consequência do que você tem disponível, né? Eu, no caso, tenho a possibilidade, o privilégio de ter o equipamento, então faço o uso dele. Deixa eu te perguntar uma coisa, você medita? Oi? Tenta meditar, medita ou não? Medito. Melhorou, piorou, alterou a tua condição, você medita lá dentro? Eu medito lá dentro, é a minha hora, é a hora que eu faço minha oração, minha meditação, é o encontro que eu tenho comigo mesmo, na hora que acaba, todo mundo vai embora, apaga as luzes. Você aproveita para fazer esse... Faço, já vou me energizando e... E antes da caixa, você fazia isso? Com muito menos frequência. E você sente que essa meditação, esse encontro consigo mesmo melhorou? Melhorou, com certeza. Isso melhorou bastante. Que é um relato que a gente recebe bastante, mas tem gente que eu nunca conseguia meditar, tentava, não conseguia, com a caixa eu consigo. Ou eu meditava, com a caixa eu vou mais longe, eu vou num estágio mais legal. Né? Isso com certeza. Até porque você aí cria uma rotina, né? E tanto de tempo quanto de local, de espaço, se você consegue estar num espaço sozinho, quieto, em silêncio, e que muitas vezes quando a pessoa não tem e tenta fazer isso, nem sempre ela consegue essa condição. E ali dentro é a tua condição ideal, você tá sozinho, em silêncio, no escuro, consigo mesmo e com o tempo disponível para você, então é a hora ideal, eu acredito, para você. Beleza, Eusébio. Eusébio, eu quero te convidar a gente mostrar a tua caixa orgânica, pode? Claro, fica à vontade. Mostrar aqui, vamos ver aqui, ó, pessoal. Vou tirar aqui a câmera, o suporte. Essa é a caixa orgânica dele, já está com 2 anos e 1 mês. Ela está meio desbotada e sem a cera. Na época eu não entregava com cera, né? É verdade. Eu não entregava com cera a caixa orgânica. Hoje em dia eu entrego com cera, fica linda, maravilhosa. E se conservada, a cera vai dar um aspecto quase assim de verniz, né? Só que mais acetinado, né? E eu vou oferecer uma cera aqui, eu já falei para ele passar, para conservar. Mas olha já o estado da caixa 2 anos depois, né? E ele tem um reloginho aqui que ele marca, ele diz que o reloginho nunca parou, legal, que nunca parou. Tem aparelhos que param, tem aparelhos que não param. E olha lá dentro, ó, parece que tem cachaça lá. O que é aquilo? Aquilo água. É a água que a minha mãe utiliza. Esse aqui é um roupão que eu peço para as pessoas, 100% algodão. Deixo o banquinho lá e ali as pessoas tiram a roupa e tiram a roupa, fica só de cueca ou no caso de mulher, de calcinha, coloca o roupão que é 100% algodão e permanecem lá dentro. A gente marca aqui 30 minutos e depois você coloca o roupão para a pessoa também não ficar transpirando e encostando na chapa e manchando a chapa. Exatamente. O tapete você também fez para o mesmo... Com a mesma finalidade, exatamente. Eu fiz pedi para fazer com linha 100% algodão para não interferir, porque se ela entrasse com a roupa própria seria muitas vezes sintética, né, que impediria
ela de receber a energia, e para não fazer sem roupa, que ia o suor encostando na chapa e ia deteriorar por conta de ferrugem e tal. Então eu comprei alguns roupão de 100% algodão que eu peço para a pessoa usar, e vou trocando eles, e a pessoa vai colocar a roupa aí no mancebo e vai utilizando. Legal, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que é a tua sensação? Hoje em dia a caixa tem outra fechadura, mais rebetes, outros acabamentos, a caixa chanfrada, né? Com cera, tem um monte de melhoria que a gente vai fazendo esse tempo de produção. Mas a tua sensação? Gente, só conversou da filha dele, mas quase nada. A gente já ligou a câmera que ele tem pouco tempo. Para encerrar o assunto, quanto tempo você acha que essa caixa vai durar na tua vida? Mais de 10 anos, com certeza. Com certeza, porque faz esses 2 que eu tenho, ela tá intacta. Uhum. Então não tem por que ela durar menos do que isso. Se for passar cera e conservar regularmente, olha que ele está aqui num terraço que pega sol, ele abre e pega sol. Se for passar cera, a tendência é conservar por muitos anos. Eu sempre falo para os meus clientes que eu acredito que vai durar 30, 40 anos se bem conservado. Eu acho que chega. É um móvel de madeira maciça. Né? Não tem por que não durar, que nem isso aqui, né? Um mancebo aqui, por que não vai durar um negócio desse 40 anos? Né? Só se pegar cupim. Mas a nossa cera ajuda também a não dar bicho, né? É isso. Mais alguma coisa, Eusébio? Não, queira falar? Acho que é isso. Eu estou bastante feliz com ela, pretendo conservar ela e tê-la por muito tempo. Vem ajudando vários pacientes nossos aqui já há 2 anos, e eu pretendo que fique por muitos outros aí, acredito que vá. Então feliz que já comprou a segunda logo em seguida, né? A outra já deve ter mais de ano, né? Com certeza. A outra tem 1 ano, acho que 1 ano e pouco. E também é um sucesso lá no estúdio by Bárbara em Rio Claro. Todos os alunos gostam muito, fazem uso. E quem quiser vir aqui usar em São Paulo, pode marcar contigo, agendar? Pode entrar em contato pelo WhatsApp. O telefone é 99502 4006. Beleza. Entre em contato com a gente se tiver interesse de conhecer, de fazer uso do tratamento. Às vezes quer pedir uma para você, mas quer fazer antes um test drive. Está disponível, pode vir aqui fazer 1 ou 2 sessões. Ou quer vir fazer a sua própria, quer vir conhecer, venha. Fica à vontade, a gente está à disposição. Aqui para receber. Zé, muito obrigado, cara. Obrigado eu. Um abraço. Gente, espero que vocês tenham gostado aí da entrevista. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.